Boa noite, paz seja convosco. Agradeço a Deus por mais uma vez estar tendo a oportunidade de estar trazendo a palavra para os irmãos. É uma bênção, né? A gente poder estar compartilhando, né, um pouquinho das verdades do Senhor. Mas antes eu gostaria que nós curvássemos nossos frontes e orássemos ao Senhor para que Ele fale conosco nessa noite. Senhor nosso Deus, maravilhoso, ó Senhor, a tua fidelidade, Senhor, nos dá certeza, Pai, de que o Senhor está conosco. A palavra diz, onde estiverem dois ou mais, o Senhor estaria conosco. E nós sabemos que o teu Espírito está entre nós. Por isso clamamos a ti, Espírito Santo, venha falar conosco. Usa a minha vida, a despeito das minhas fraquezas, a despeito, Senhor, dos meus pecados, mas pelo olhar de misericórdia, de amor do Filho Jesus, do nosso amigo Jesus, que Ele fale conosco essa noite, que a palavra dEle nos alcance, que a palavra dEle nos impacte, que nos transforme para a honra e glória do nome dEle. Obrigada por tudo que aqui vai acontecer e toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu venho refletir com vocês sobre uma passagem da Bíblia. Nós estamos no mês de Pentecostes, né? Mês da descida do Espírito Santo, onde aqueles 120 remanescentes fiéis do Senhor Jesus ficaram 10 dias orando, né, buscando do Senhor aquela promessa que ele tinha feito quando subiu. Ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. E em Pentecostes desceu o poder do Senhor, o Espírito Santo sobre aquelas pessoas. E foi maravilhoso, porque a partir daquele dia começou a igreja do Senhor, né? Começou realmente a era da graça, a qual nós estamos, né? A era do Espírito Santo. E hoje eu vim falar com vocês sobre o despertamento espiritual da igreja. Nada hoje é tão mais urgente, nada, todos os nossos problemas, nada é muito urgente quanto o despertamento da igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós, né? A noiva do Senhor. A noiva do Senhor tem que ser despertada, tem que ser santificada, tem que ser adornada, porque ele vem buscar a noiva, isso é fato, né? Nós sabemos disso e nós estamos vendo os sinais, né? Mas ele vem buscar uma noiva pronta, preparada, uma noiva limpa, uma noiva adornada, não uma noiva de qualquer jeito. Essa não, essa ele não quer. Então a gente vai, com esse foco, a gente vai estar refletindo sobre Isaías 44, do versículo 2, do 1 até o 8, né? Onde diz que o Senhor é o único Deus, né? Não há outro como ele. E até chegar no capítulo 44, do 40 até o 44, nós vemos o Senhor clamando por aquele povo hebreu para que eles largassem a idolatria, largassem a prostituição com outros deuses. Ele várias vezes, ele mesmo, falando através de Isaías, né? Dizendo àquele povo que ele era o Deus deles, dizendo àquele povo para largar tudo aquilo que eles estavam fazendo. 3 vezes, irmãos, o Senhor diz assim, olha, desperta a minha memória, e o próprio Deus pedindo para aquele povo se retratar e falar, chegar perto dele e falar por que é que ele estava fazendo aquilo, por que é que aquele povo estava fazendo aquilo, que ele mesmo ia perdoar. O próprio Deus, tamanho era o desejo daquele Senhor, o amor do Senhor por aquele povo. E assim é com as nossas vidas também, né? Nós estamos vendo o Senhor literalmente gritando ao mundo que há um Deus que pode salvar a humanidade dessa situação que nós estamos vivendo.
É o Senhor permitiu, não foi ele que mandou, mas ele permitiu que acontecesse tudo isso, porque o Senhor só faz coisas boas, mas ele também é um Deus de justiça, né? E ele permitiu tudo isso para que nós enxergássemos a bondade, a misericórdia, a esperança que há nele de salvação, de restauração, né? De retornar às coisas de Deus. E isso, irmãos, para os que não creem e para nós também. Eu estou dizendo aqui, todos nós somos crentes em Jesus Cristo, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, mas também precisamos ouvir essas coisas. E aí, no 44, quando chega no 44, ele fala assim, olha, do 1 ao 8. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Olha, irmãos, quanto amor, né? Porque derramei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros juntos às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Aleluia. Irmãos, é o próprio Deus dizendo para aquele povo e para nós hoje, não há outro Deus como ele. Não há outra rocha eterna, né? E ele aqui está dizendo que ele vai derramar do Espírito dele. Para nós também há uma promessa. Naquela época ele estava falando, já estava predizendo Joel confirmou que ele iria derramar do Espírito dele. Isso além de Pentecoste, além porque era nos últimos dias, Joel ainda fala, derramarei nos últimos dias do meu Espírito, né? O despertamento da igreja é uma promessa de Deus. Isto é ponto. Mas as promessas do Senhor precisam ser apresentadas a ele também. Não é porque ele deu a promessa, morreu. Ele tinha dado a promessa para aquele povo lá em Jerusalém, os discípulos 120. Fica em Jerusalém até descer o Espírito Santo. Eles ficaram sentados olhando para o céu? Não. Eles ficaram o quê? Orando, clamando, jejuando, unidos no mesmo propósito. Assim devemos ser a igreja de hoje. Há uma promessa do derramar do Espírito Santo, mas precisamos tomar posicionamento e orar por esse derramar do Espírito Santo, porque na oração você vai se alinhar com o Senhor, na oração, na comunhão, você vai ter a certeza de que você vai estar orando, clamando aquilo que Ele quer ouvir. Né? E ele sempre cumpre a sua promessa, sempre, porque sempre ele vai tocar nos remanescentes, naquele remanescente fiel que vai estar posicionado, clamando por ele, e que nós sejamos esse remanescente fiel, né? Deus, ele pode se manifestar poderosamente ainda hoje,
Isso ele tem todo o poder, né? O mesmo Espírito derramado em Pentecostes pode ser derramado outra vez poderosamente, e vai ser derramado poderosamente, né? Mas o maior obstáculo para essa igreja, para esse derramar do Espírito Santo, sabe qual é, irmãos? O pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele faz a gente ficar com vergonha de estar na presença de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus pela vergonha do pecado. Porque quem tem o Espírito Santo sabe exatamente que está pecando, né? Quantos de nós, às vezes, fazemos alguma coisa e na mesma hora o Espírito Santo vem e fala, você pisou na bola, né? E isso quando nós temos assim que voltar e redimir, né? Na mesma hora. Ou se não, tem que pedir perdão a Deus na primeira oportunidade, contornar aquela situação. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós e ele não habita aonde há pecado. Então, é uma das coisas que está impedindo do descer do Espírito Santo, é o pecado da igreja. Não é o pecado daqueles que estão no mundo. O pecado que tem quem está no mundo, eles não reconhecem o Espírito de Deus. A própria palavra diz, o mundo não reconhece o Espírito que está em vós. Somos nós, a igreja do Senhor, que está em pecado. E é isto que está atrapalhando o grande mover do Senhor. E o pecado, o que é o pecado, né? O pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus, né? Lá em Josué diz assim, olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Lá em 2ª Crônica, um versículo que está muito em pauta e que a gente tem que viver esse versículo, porque só decorar não adianta, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter, fazer a coisa contrária dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra, né? Então isso tem que ser vivo na nossa vida, como cristão, como igreja, né? E aí, santificar é estar separado, é evitar a frieza espiritual, né? Nós temos que ter o fogo do Espírito regente na nossa vida. E só vamos conseguir com uma vida de oração, de comunhão, de busca. Ah, mas eu não tenho tempo para orar. Irmãos, não é tempo de nós darmos desculpa. Não é tempo de nós nos justificar. Nós temos que, sim, se você tem que acordar mais cedo, você tem que achar um tempo para ter com Deus, tá? Impureza, né? Conformidade com o mundo, né? Da outra vez que eu estive aqui, eu falei, não conformeis com este mundo, mas renovai sua mente, né? Com a palavra de Deus. Nós não temos que ser amigos do mundo, né? Se a gente está tudo bem com o mundo, a gente tem que começar a pedir para Deus abrir os nossos olhos para ver o que está errado. E falta de frutos. O Senhor Jesus disse assim, não foi você que me escolheu. Eu te escolhi. Foi o Senhor Jesus que te escolheu a mim. E ele disse, vai e dê frutos. Então, frutos de arrependimento, frutos de justiça, frutos de amor, fruto de misericórdia, né? O fruto do Espírito, que é aqueles nove itens que a gente tem que desenvolver na gente, pedir, porque são as marcas de Cristo, da característica de Cristo, aquele fruto do Espírito na nossa vida, e isso que vai nos diferenciar do mundo, né? Aí o reavivamento, ele vem quando choramos pelo pecado, quando nós não estamos alinhados com o Senhor, nós temos que chorar pelo pecado, chorar pedindo arrependimento, pedindo perdão, pedindo para que o Senhor venha curar nossa vida e alinhar com Ele. Quando o crente está com os olhos muito secos, uma vez eu ouvi, a gente tem que ficar preocupado, porque nós temos sim que chorar diante do Senhor, tá? Pelo pecado, para que Ele nos perdoe.
Aí, quando sentimos tristeza, segundo Deus, e contemplamos a santidade dele, aí a gente tem verdadeiramente o toque do Senhor, né? Gente, a crente que passa a vida toda dessa maneira fria, né? Há pessoas na igreja, não é só na minha, é em todo lugar, que não há um arrependimento verdadeiro, né? Não há, assim, um despertar, né? Estão sempre áridos, secos, né? Achando que só porque só se batizou, que reconheceu Jesus, acabou, morreu ali, está ótimo. Vai para o céu? Não sou eu que vou falar que sim nem que não. É o segundo arrependimento, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, será salvos, ok. Mas há muito mais vida além disto. O Senhor quer uma vida abundante, né? Então, que nós busquemos essa vida abundante no Senhor, né? Eles não leem, não estudam a palavra, só vivem da palavra de domingo e da oração de domingo. E aqueles crentes 6 horas, né? 6 horas por mim, né? Irmãs, ora por mim, né? O crente 6 horas, né? Isso não vai dar frutos, não, é um crente seco, é um graveto verde que não pega fogo, né? Mas o Senhor diz nessa noite que ele tem o poder para botar fogo até no graveto seco, no graveto verde, porque ele é o fogo consumidor e ele vem para restaurar a igreja dele. Ele tem uma promessa e a promessa que ele fez, ele não volta, não vai ser voltado para trás, em nome de Jesus, né? Aí ele diz: se uma vida plena do Espírito, sem uma vida com o Espírito Santo, o coração da gente fica vazio, irmãos, fica seco, né? É uma coisa assim que não fica, a gente fica insatisfeito, a gente fica achando que está faltando alguma coisa, porque não é essa a verdade de Deus para a nossa vida. E toda vez que nós não estamos em conformidade com o que Deus quer para a nossa vida, há um vazio, há esse monte de doença que nós estamos vendo, depressão, pânico, tudo, é o vazio do Senhor que não está preenchido. É o Espírito Santo clamando para que essa pessoa volte para o Senhor, que essa pessoa busque a Ele incessantemente. Ezequiel tem uma ilustração muito grande, ilustração não, foi uma visão de Ezequiel que ilustra muito a respeito da busca do Espírito Santo. Ele vê, o Senhor leva, né, o anjo do Senhor leva ele para um lugar onde há uns rios, né, fluindo do trono do Senhor. E lá ele fala para Ezequiel: vamos até ali, anda 500 metros e a água batendo no tornozelo. Anda mais 500 metros, a água vem até o joelho. Vamos andar mais 500 metros. Ezequiel vai andando com aquele anjo do Senhor, bate até a cintura. Só que chega uma hora, irmãos, que a água está muito profunda e que Ezequiel e o anjo fala do Senhor aí, só a nado. E é isso que o Senhor quer, que nós cheguemos a essas águas profundas, que é o Espírito Santo, e que nós mergulhemos nela, sem medo. O Senhor fala assim: não temas, mergulha. É isso que o Senhor quer para a igreja do Senhor, que ela não tenha medo, que ela mergulhe no Espírito Santo, ela se envolva de tal maneira que ela possa ir muito mais fundo, e aí o Senhor se revela para a igreja dele, para a nossa vida, né? Como a igreja precisa sentir sede de Deus, não é? Quando nós sentimos sede de Deus, nós buscamos a água viva, que é o Espírito Santo. Amém? O Evangelho, irmãos, é o poder do Senhor, né? É o poder de Deus para salvar, certo? É a dinamite que explode qualquer pedra, qualquer coração vivo, porque é o poder do Senhor, né? Eu e você ansiamos, eu pelo menos tenho orado muito nesse sentido, o Espírito Santo tem falado muito, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar levando a palavra,
o Senhor tem me incomodado a ter este olhar, a clamar aos quatro ventos a necessidade de uma igreja do Senhor que desperte, uma igreja do Senhor que esteja pronta. Irmãos, lá em Joel ele fala que ele vai descer a chuva temporã e a chuva serôdia. A temporã desceu, foi no Pentecoste. Pentecostes, quando a chuva desceu, aquela chuva temporã, serviu para quê? Para que a semente daquilo que o Senhor Jesus tinha deixado para aqueles homens germinasse. A chuva temporã na agricultura é a chuva para germinar a semente, para que ela cresça, para que ela se multiplique, que dê frutos. E foi isso que aconteceu em Pentecostes. A igreja do Senhor cresceu, né? Depois da descida do Espírito Santo, a igreja do Senhor foi uma beleza, eram almas e almas que chegavam ao Senhor e a igreja, né, avançou. Né? Como tem avançado até agora. Mas nós estamos prestes a ter a chuva seródia. A chuva seródia na agricultura serve para amadurecimento do fruto. Né? Já teve o fruto, já cresceu, já deu, né? Deu flores e tal. Agora é a chuva seródia para amadurecimento. E nós estamos vendo que o Senhor está querendo uma igreja madura, uma igreja limpa, uma igreja santificada, ornada, para que essa chuva seródia desça e prepare a igreja para o Senhor quando ele vier. E ele está bem próximo, né? Ele está às portas, os sinais estão para quem quer ver, né? Então a gente está esperando. Nós ansiamos, né, irmãos, por uma igreja realmente preparada para o Senhor, né? E a minha oração tem sido sempre que o Senhor desperte a mim, desperte a você, para cada vez mais buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo, buscar o revestimento do Espírito Santo, porque as demais coisas, todas as outras coisas, quando nós buscamos ao Senhor, colocamos Ele em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, nos serão providas. Esta é uma promessa do Senhor, né? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Irmãos, fiquem com essa palavra e que nós reflitamos muito nessa questão de estarmos nos alinhando, buscando ao Senhor, buscando revestimento do alto, buscando nos aperfeiçoar, né? Uma igreja aperfeiçoada, adornada, madura, irmãos. O Senhor, lá em Paulo, para terminar, diz assim, ele faz uma alegoria muito legal a respeito de amadurecimento e diz que as crianças, quando recebem alguma herança, elas não desfrutam, né? Elas têm um tutor, então ela não desfruta totalmente daquilo que deixaram para elas, porque elas são crianças, porque elas não têm capacidade de administrar aquilo que elas receberam. Mas quando elas são adultas, quando elas são maduras, aí sim, elas desfrutam de toda a herança que deixaram para ela. Que sejamos uma igreja madura, para nós desfrutarmos de tudo o que Deus deixou para nós. Amém? Fiquem com essa palavra. Aquilo que eu não falei, que eu não consegui, irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa estar ministrando no coração de vocês e realmente transformando, assim como Ele tem transformado a minha vida, como Ele tem transformado o meu interior, para que eu cada dia mais esteja na presença dEle, que Ele assim o faça em cada vida que aqui está ouvindo, em nome de Jesus. Amém.